A Segurança Social Portuguesa está com dinheiro a mais ou enfrenta afinal um problema de milhares de milhões de euros? Nos últimos dias apareceram duas leituras que parecem completamente incompatíveis. De um lado, números que mostram excedentes elevados. Do outro, especialistas que alertam que esses resultados podem dar uma imagem incompleta da verdadeira situação do sistema. Então quem tem razão? Hoje vamos separar três coisas: saldo, reservas e sustentabilidade. O primeiro número, comecemos pelo ponto que provoca toda esta discussão. As contas recentes da Segurança Social têm apresentado saldos positivos significativos, e isto é importante. Um sistema que recebe mais contribuições e outras receitas do que aquilo que necessita para determinadas despesas apresenta nesse período uma situação favorável. Mas daqui nasce uma conclusão tentadora. Se existem milhares de milhões de euros de excedente, então não existe qualquer problema. Só que esta conclusão precisa de ser analisada com cuidado. Excedente não é a mesma coisa que sustentabilidade. Imagine uma família que este ano recebe 30 mil euros e gasta 27 mil. Terminou o ano com 3 mil euros disponíveis. Isso significa que está financeiramente confortável este ano, mas não nos diz automaticamente o que acontecerá daqui a 10, 20 ou 30 anos. Se nessa altura o rendimento diminuir e as despesas aumentarem significativamente, a situação muda. É esta diferença que está no centro da polémica da Segurança Social. Uma coisa é perguntar qual foi o saldo deste ano, outra é perguntar: as receitas futuras serão suficientes para pagar as responsabilidades futuras? E o Fundo da Segurança Social. Existe ainda outra peça importante: o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Esse património funciona como uma reserva destinada precisamente a ajudar o sistema perante necessidades futuras. E ter uma reserva significativa é claramente relevante. Mas também aqui precisamos de evitar conclusões demasiado rápidas. O valor acumulado no fundo não responde sozinho à questão da sustentabilidade. Precisamos de comparar reservas, contribuições futuras, número de trabalhadores, número de pensionistas, salários, produtividade, esperança de vida e valor das prestações. Porque podem aparecer números tão diferentes? Então como podemos ouvir falar simultaneamente em excedentes e em déficits? Porque diferentes análises podem estar a medir coisas diferentes. Uma pode observar exclusivamente determinado saldo contabilístico. Outra pode incluir transferências, subsistemas ou responsabilidades que não aparecem da mesma maneira na primeira conta. E uma projeção de longo prazo acrescenta ainda hipóteses sobre demografia, emprego, salários e crescimento econômico. Por isso, antes de alguém anunciar que existe um enorme lucro ou um enorme buraco, há 4 perguntas obrigatórias. Que contas estão incluídas? Que período está a ser analisado? Que receitas estão a ser consideradas? E quais são os pressupostos utilizados? A discussão política. É aqui que um assunto técnico rapidamente se transforma numa batalha política. Uns utilizam os excedentes para defender que a segurança social está sólida. Outros utilizam projeções futuras para alertar para riscos e defender alterações ao sistema. Ambos podem estar a utilizar números reais e, mesmo assim, construir conclusões completamente diferentes. É precisamente por isso que não devemos começar pela conclusão de um partido, de um comentador ou sequer de uma manchete. Devemos começar pelo documento. O que realmente interessa para quem trabalha e desconta todos os meses. A questão fundamental não é saber quem ganhou a discussão política desta semana. É muito mais simples. Quando chegar a minha reforma, haverá condições para pagar a minha pensão? E para responder seriamente precisamos de perceber como está a mudar Portugal. Quantas pessoas trabalham e contribuem? Quantas recebem pensões? Quanto tempo vivemos depois da reforma? Como evoluem os salários? E durante quantos anos conseguimos financiar as despesas previstas? São estas contas que determinam a sustentabilidade. Conclusão, portanto, quando ouvir a Segurança Social tem milhares de milhões de excedente ou a Segurança Social tem um déficit de milhares de milhões. Não fique apenas pelo número. Pergunte de onde veio, o que inclui e o que está realmente a medir. Porque um saldo positivo hoje e um problema de sustentabilidade amanhã não são necessariamente afirmações contraditórias. Podem simplesmente estar a responder a perguntas diferentes. E é exatamente essa diferença que queremos continuar a colocar à lupa. Factos, documentos, contexto, partilha, subscreve e mete